Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, tudo bem com você? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho desta TV ligada. Hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios a advogada especialista em direito previdenciário e também especialista em direito do consumidor, a doutora Ana Célia Gama. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no Café com Prosa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Jonatas. Um ótimo dia a você, a todos os telespectadores. E é sempre muito bom estar participando e com um assunto tão relevante que é a defesa do consumidor. É verdade, o consumidor precisa entender mais dos seus direitos, porque a justiça, ela não socorre os que dormem, né, doutora? Exatamente. Quando nós falamos no direito do consumidor, existe o chamado prazo prescricional, também o prazo decadencial, que decai de fato o direito. Então, quanto mais cedo buscar, melhor. E mesmo porque o CDC, em algumas situações, ele traz prazos específicos para que se tomem as providências. Se não, passado esse prazo, de fato, Jonathan, já não tem mais como buscar o direito. Legal, vale ressaltar para você também que este programa está sendo gravado em ambiente controlado, respeitando as normas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, e que todos os que estão trabalhando nesta gravação estão respeitando os protocolos e testaram negativo para a Covid-19 e já receberam ao menos a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, tá? O enfrentamento à pandemia está sendo respeitado aqui também pela equipe do programa Café com Prosa. Doutora, sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quando ele foi criado e por que ele foi criado? Jonatas, é muito interessante a história do Código de Defesa do Consumidor, quando nós falamos aqui no Brasil, mas na verdade ele teve início em 1962, nos Estados Unidos. Quem primeiro falou em defesa do consumidor foi o presidente Kennedy, à época. E o que acontece? Ele falou que ele trouxe 4 coisas que eram importantes para os consumidores com relação aos fabricantes ou produtos adquiridos: segurança, a informação, direito de escolha do produto e também o mais importante, que é o detalhamento daquilo que a pessoa estava consumindo. Nós tivemos aqui no Brasil, começamos a falar em direito do consumidor a partir mais ou menos de 1970, mas o Código de Defesa do Consumidor, de verdade, ele só foi instituído na década de 90, é a Lei 8.078 de 90. Ela entrou em vigor no dia 15 de março de 1991. Inclusive, o dia 15 de março é tido como o Dia Mundial do Consumidor. E com isso, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele tem 30 anos, 31 anos de existência, 30 anos já de vigência, mas muitas pessoas, Jonatas, ainda não conhecem todos os direitos que ele tem, os deveres também, e já tivemos uma melhora assim absurda na questão das propagandas, propaganda enganosa, propaganda abusiva, dentre outras situações, mas infelizmente ainda acontece na prática, Jonatas. O bacana de ressaltar, doutora, é que o artigo 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele traz quais são os direitos do consumidor, né, doutora? Exatamente. Nós temos os direitos, principalmente, da informação, da qualidade, da quantidade. Nós temos o direito de reivindicar o que é, de fato, o nosso maior direito. Lá no artigo 2º, ele traz a descrição de quem é o consumidor. Então, o consumidor ele é considerado pessoa física ou jurídica destinatária final daquela compra. Então, por exemplo, fui a uma loja, comprei um carro, fui a uma loja, comprei um sapato, uma roupa, ou eu, pessoa jurídica, fui a uma loja, comprei um veículo para que esse veículo faça parte da minha frota, também é considerado consumidor final e também é abarcado pelo próprio direito do consumidor. Já no artigo 3º, nós temos a definição de quem é o fornecedor, porque nós temos fornecedor, o distribuidor, o importador, o revendedor. Todas essas pessoas, elas são responsáveis e podem ser responsabilizadas
perante o consumidor. Inclusive, no artigo 3º também, Jonatas, até por uma série de abusos que aconteceram na parte do direito bancário, os bancos cobrando juros exorbitantes, porque antigamente nós tínhamos uma limitação imposta pela Constituição Federal lá em 1992. Essa imposição ela caiu e os bancos, com isso, acharam que podiam, a bel prazer, praticar os juros exorbitantes, cobrar da forma que quisesse. E no artigo 3º também ele veio e considerou fornecedor de serviços aos bancos e instituições financeiras. Aí vale ressaltar para você que os direitos do consumidor devem ser resguardados e você, consumidor, você é o fiscal dos direitos do consumidor. Então, presenciou prática de desrespeito ao direito do consumidor, denuncie aos órgãos competentes, não é verdade, doutora? Exatamente, Jonatas. E nós temos vários órgãos que são responsáveis hoje pela defesa do consumidor. Nós temos um órgão nacional, que é o SENAD, que realmente ele é a nível nacional, ele é federal e é um órgão de proteção à defesa do consumidor. Nós temos também, principalmente para as ações coletivas, Jonatas, por exemplo, nós tivemos, assim, infelizmente, há alguns anos atrás, um acidente com o avião da TAM. Então, nós temos o Ministério Público do Consumidor, que vem atuando exatamente para as ações coletivas, onde envolva um grande número de pessoas, um grande número de consumidores. Então, o Ministério Público pode atuar. Nós temos também a Defensoria Pública do Estado, que também atua na defesa do consumidor. Então, aquelas pessoas que, de fato, elas não sabem a que órgão buscar, pode também buscar a Defensoria Pública do Estado. Nós temos os PROCONs em todos os estados. O PROCON hoje, eu falo que é o órgão mais conhecido e o mais acessível para a defesa do consumidor. Nós temos também hoje uma ferramenta que é o Reclame Aqui, onde você também pode fazer a sua reclamação e tem um prazo para que o fornecedor ele te dê uma resposta e tome as providências cabíveis. E também nós temos os juizados especiais, que as pessoas popularmente chamam de juizados de pequenas causas, mas, na verdade, por quê? O juizado especial cível hoje ele é para atuação de causas até 60 salários mínimos e para o consumidor com causas até 20 salários mínimos, ou seja, hoje R$22 mil, Jonatas, o próprio consumidor ele pode procurar o juizado, ele pode ele mesmo entrar com a ação sem a necessidade de advogado. Acima de 20 salários mínimos já é necessário a presença de um advogado, Jonatas. Tá aí, você quer ficar sabendo em primeira mão do que acontece em Prudente e também em toda a região? Acesse aí www.cafecomprosa.tv.br, o mais novo portal de notícias de Prudente e região, o portal Café com Prosa. Acesse aí www.cafecomprosa.tv.br, porque aqui não tem fake, só news. Nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Nacélia Gama. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos, e eu volto falando sobre propaganda enganosa e propaganda abusiva. Daqui a pouco a gente volta.